Alguns assuntos são de interesse cativante, mas que, por serem demasiadamente horríveis, correspondem mal às finalidades legítimas da literatura de ficção. O contista deve evitá-los se não quiser provocar a aversão ou a indignação. Só é conveniente se forem tratados com severidade e veracidade. Acredito que todos ficarão horrorizados com o que ocorreu durante a batalha em Berezina, o terremoto de Lisboa, a peste de Londres, o massacre de São Bartolomeu, a agonia dos 123 prisioneiros sufocados na Caverna Negra em Calcutá. Mas, nesses casos, a verdadeira história atrai a nossa atenção. Se forem histórias inventadas, apenas nos causaria uma certa repulsa. Acabo de mencionar algumas das calamidades mais famosas que aconteceram, mas em cada um desses casos, a amplitude atua tão fortemente sobre a imaginação quanto o caráter da desgraça. Eu poderia extrair do imenso e lúgubre catálogo das misérias humanas exemplos particulares, mais carregados de profundo sofrimento do que qualquer um desses imensos acúmulos de infortúnios. A verdadeira desgraça é individual e não coletiva. A maioria das situações mais assustadoras de agonia são vivenciadas quando estamos sozinhos e não em uma multidão. Ser enterrado vivo certamente constitui a mais pavorosa situação a que se possa ver reduzido um habitante deste mundo. Além dessa conclusão óbvia, existem relatos médicos e depoimentos de algumas pessoas que comprovam que o enterro de pessoas vivas ocorre frequentemente. As fronteiras entre a vida e a morte permanecem, para nós, obscuras e imprecisas. Quem sabe onde acaba uma e começa a outra? Sabemos que existem doenças nas quais todas as funções sensíveis da vitalidade se interrompem totalmente, sem que em tal fato haja outra coisa além daquilo que se chama suspensão, paradas temporárias do funcionamento do corpo humano. Concluímos que este tipo de doença causou, muitas vezes, o sepultamento de pessoas ainda vivas. Eu poderia mencionar uma centena de casos como esses, mas um deles é inesquecível. Não longe daqui, em Baltimore, cujos pormenores talvez estejam presentes à memória de mais de um dos meus leitores, pois provocou uma impressão dolorosa e intensa que se espalhou até muito longe. A mulher de um dos cidadãos mais respeitados, juristas eminente e membro do Congresso, foi atacada por súbita e inexplicável doença que desafiou os seus médicos. Depois de muito sofrimento, ela foi considerada morta. Ninguém suspeitou nem tinha razão para suspeitar que não estivesse de fato morta. Ela apresentava todos os sinais de morte. Seu rosto apresentava o usual inexpressão cadavérica. Seus lábios estavam roxos. Seu corpo esfriou e seu pulso cessou. Passaram 3 dias sem enterrá-la e manifestou-se uma rigidez de pedra. O sepultamento foi acelerado por causa do rápido progresso daquilo que foi tomado pela decomposição. A senhora foi colocada em seu mausoléu da família, que não foi aberto nos 3 anos seguintes. Após todo esse tempo, o túmulo foi aberto para receber um outro caixão,
Mas que desgraça, que choque tremendo aguardava ao marido, que foi quem abriu pessoalmente a porta, quando lhe caiu nos braços, com um ruído seco, um objeto envolto em branco. Era o esqueleto de sua mulher, em sua mortalha, que ainda se encontrava em bom estado. Um exame cuidadoso revelou que ela voltara à vida menos de 2 dias após seu enterro, que ao se debater no caixão que estava colocado na borda de uma prateleira, fizera-o cair por terra, onde ele se despedaçara, libertando-a. Uma lamparina que havia sido deixada cheia de óleo no interior do sepulcro foi encontrada vazia, mas isso talvez pudesse ser atribuído à evaporação. No degrau mais elevado da escada que conduziu à câmara terrível, encontrava-se um grande pedaço do caixão, com o qual ela devia ter se esforçado por chamar a atenção, batendo com ele na porta de ferro. Enquanto batia, sem dúvida desfalecera ou então morrera realmente de pavor. Na queda, sua mortalha deve ter ficado presa em alguma saliência da grade, e o corpo, assim sustentado, decompôs-se sem cair. Em 1810, ocorreu na França um outro caso de sepultamento de pessoa viva, acompanhado de circunstâncias que demonstram perfeitamente a veracidade da afirmativa corrente de que a verdade é mais estranha que qualquer ficção. A heroína da história foi da bela senhorita Vitorina Lafocal. Jovem, de família ilustre e rica, entre seus numerosos pretendentes encontrava-se Juliano Bossy, um pobre escritor e jornalista de Paris. Seus talentos e suas maneiras, sob todos os aspectos, tinham chamado a atenção da herdeira, que parece tê-lo amado. Todavia, o orgulho de sua raça levou-a finalmente a rejeitá-lo para casar com o Sr. René, banqueiro e diplomata famoso. Depois do casamento, ele talvez a tenha tratado bem mal. Após ter vivido com o marido alguns anos infelizes, ela morreu, ou pelo menos pareceu tão bem morrer que seu aspecto enganou a todos que a viram. Foi enterrada não em um mausoléu, mas em uma sepultura comum, no cemitério de sua aldeia natal. Desesperado e ainda sentindo um imenso afeto, o apaixonado viajou de Paris para a província distante onde se encontra essa aldeia, na intenção romântica de enxumar o cadáver e obter um dos cachos da cabeleira da amada. À meia-noite, ele chegou ao cemitério onde estava o túmulo de sua amada. Ele desenterrou o caixão e o abriu. No momento em que cortava as tranças de seu cabelo, ele observou os olhos de sua amada se abrindo. Ainda havia certa vitalidade nela. Graças às carícias de seu amado, ela foi despertada de um estado letárgico que havia sido confundido com sua morte. Ele levou-a até sua própria habitação na aldeia. Lançou mão de certos fortificantes poderosos graças ao seu conhecimento de medicina. Para resumir, ela sobreviveu. Reconheceu seu Salvador. Ficou com ele todo o tempo necessário para recuperar inteiramente sua saúde. Seu coração de mulher não era inflexível, e essa derradeira prova de amor foi o bastante para comovê-la. Não voltou para o marido e, ocultando sua ressurreição, partiu com o amante para a América. 20 anos mais tarde, os dois regressaram à França, convencidos de que o tempo transformara o aspecto da senhora em questão o suficiente para que seus amigos não a pudessem reconhecer. Mas,
Enganavam-se porque na primeira vez em que a encontrou, o Sr. Renelle reconheceu-a e reivindicou-a como sua mulher. Ela não concordou e os tribunais homologaram sua residência, decidindo que as circunstâncias peculiares, bem como o tempo decorrido, tinham anulado a autoridade marital, não somente sob o ponto de vista da equidade, como sob o legal. O Jornal de Cirurgia de Leipzig, um jornal de grande prestígio que constitui autoridade e que deveria ser traduzido e republicado por algum editor americano, relata em número recente acontecimento muito semelhante. Um oficial de artilharia, homem de grande estatura e de saúde muito robusta, foi atirado ao chão por um cavalo e recebeu na cabeça uma contusão grave que o fez imediatamente perder os sentidos. Ele sofrera uma pequena fratura do crânio, mas não se pensou que estivesse em perigo iminente. Fizeram-lhe uma trepanação com êxito. Sangraram-no e recorreram a muitos recursos para aliviar a dor, mas gradativamente ele foi caindo num estado de estupor cada vez mais grave e por fim pareceu morrer. O tempo estava quente e enterraram-no com uma precipitação imprópria em um dos cemitérios públicos. O sepultamento aconteceu numa quinta-feira. No domingo seguinte, como é costume nesse dia, o cemitério estava repleto de visitantes. Por volta do meio-dia, verificou-se uma perturbação considerável quando um camponês declarou que, estando sentado sobre a sepultura do referido oficial, percebera claramente que a terra se mexia, como se alguém estivesse debatendo-se debaixo dela. A princípio, suas palavras não mereceram grande atenção, mas seu evidente terror, sua insistência teimosa em afirmar sua história, acabaram por impressionar a multidão. Foram buscar apressadamente paz e a sepultura escandalosamente pouco profunda logo se encontrou bastante escavada para mostrar a cabeça do homem. Este parecia de fato morto, mas estava sentado quase por completo no caixão, cuja tampa ele conseguira levantar parcialmente, graças a esforços. Transportaram-no imediatamente para o hospital mais próximo, onde verificaram que estava vivo, embora em estado de asfixia. Algumas horas depois, ele voltou a si, reconheceu as pessoas e contou em frases entrecortadas as horas de tortura que passara no túmulo. Sua narrativa revelou que ele permanecera consciente pelo menos 1 hora durante o sepultamento, antes de ficar insensível. A cova fora enchida descuidadamente com uma terra muito porosa e era inevitável que certa quantidade de ar atravessasse. Ele ouviu sob sua cabeça o ruído de passos e esforçou-se em se fazer ouvir por sua vez. Foi pelo rumor da multidão, disse, que lhe pareceu despertar de um sono profundo. Mal acordou, porém, pôde avaliar todo o horror de sua pavorosa situação. De acordo com os registros, ele conseguia se recuperar bem. Entretanto, acabou sucumbindo vítima de experimentos médicos desastrosos. Em uma das experiências num teste com bateria galvânica, foi aplicada uma descarga elétrica muito intensa, causando a sua morte. Outro fato ocorreu em 1831 e produziu profunda impressão em todos os lugares onde foi conhecido. O paciente, Sr. Edward Stapleton,
Morrera aparentemente em consequência de tifo, acompanhado de sintomas anormais que tinham despertado a curiosidade dos médicos. Quando pareceu morto, pediram aos seus familiares que consentissem numa autópsia, mas eles recusaram, como muitas vezes acontece diante de semelhantes recusas. Os médicos resolveram exumar o corpo para dissecá-lo em segredo. As medidas necessárias foram facilmente tomadas com o auxílio de um desses ladrões de cadáveres que não faltam em Londres. E na terceira noite consecutiva ao sepultamento, o suposto cadáver foi retirado de sua sepultura de 8 pés de profundidade e colocado na sala de autópsia de um hospital particular. Depois de ter sido praticada no abdômen uma incisão bastante grande, o aspecto do corpo, que estava fresco e não revelava nenhum sintoma de decomposição, sugeriu a aplicação da bateria. As experiências e os efeitos habituais se verificaram sem que coisa alguma os caracterizasse. Em particular, a não ser que numa ou 2 ocasiões, as convulsões provocadas lembraram as de uma pessoa viva. O sol já estava quase nascendo quando decidiram iniciar a dissecação. Um residente que estava motivado a provar sua teoria insistiu que fosse aplicado um estímulo elétrico no músculo peitoral. Ele realizou uma incisão e inseriu um fio. O paciente, com um movimento precipitado, mas de modo algum convulsivo, levantou-se da mesa, caminhou até o meio do aposento, andou de um lado para o outro durante alguns segundos com olhares perturbados, depois parou. O que ele disse foi incompreensível, mas pronunciou palavras perfeitamente audíveis. Depois de ter falado, desmaiou. Todos ficaram um momento paralisados pelo terror, mas depressa recuperaram a presença de espírito. Compreenderam que o Sr. Stapleton estava vivo, embora desmaiado. Logo ele voltou a si e depressa recuperou a saúde, sendo então restituído a seus amigos, que só foram avisados de sua ressurreição depois de afastado todo o receio de recaída. Vocês podem imaginar o espanto de todos quando souberam o que aconteceu. Mas a mais importante particularidade do caso residiu em que o próprio Sr. Stapleton declarou que em nenhum momento se encontrara em um estado de insensibilidade total, que percebera de maneira perturbada tudo o que lhe acontecia, desde o momento em que os médicos o declararam morto até aquele em que caiu desfalecido no assoalho do hospital. Estou vivo, eis as palavras incompreensíveis que, ao reconhecer a câmara de autópsia, ele havia tentado pronunciar no meio da sua aflição. Seria fácil contar muitas histórias desse gênero, mas evito fazê-lo, porque na verdade não precisamos disso para demonstrar que acontecem enterros prematuros. Se nos lembrarmos quão raras são, pela própria natureza dos casos, as ocasiões de descobri-los, não poderemos deixar de admitir que muitas vezes isso pode ocorrer à nossa revelia. E quando um cemitério sofre uma modificação de alguma importância, encontram-se esqueletos em posições que sugerem as suspeitas mais pavorosas. Sim, a suspeita é pavorosa, mas pavoroso ainda, porém, é semelhante fim. Pode-se afirmar sem hesitação que nenhum acontecimento é mais próprio para provocar um infortúnio do corpo e da alma do que ser enterrado vivo. A opressão intolerável dos pulmões, os vapores sufocantes da terra úmida, a mortalha grudada no corpo, a rigidez das tábuas, a sombra da noite absoluta, o silêncio profundo, a presença invisível, mais palpável do verme, tudo isto é o pensamento do ar e da relva que estão à superfície,
A recordação dos amigos queridos que iriam ao nosso socorro se soubessem de nosso destino, e a consciência de que jamais saberão desse destino em que nós estamos colocados, sem esperança, entre os verdadeiros mortos. Essas reflexões, provocam no coração que ainda palpita um grau de horror inconcebível que faz recuar a imaginação mais audaciosa. Não podemos imaginar coisa mais atroz sobre a terra, nem podemos sonhar com coisa alguma que nas profundezas do inferno seja tão horripilante quanto essa. E por tais motivos, qualquer narrativa referente a esse assunto oferece grande interesse, mas um interesse que, em consequência do horror sagrado do próprio assunto, depende muito de nossa convicção de que o caso relatado seja verdadeiro. O que tenho a dizer é de meu conhecimento próprio e de minha experiência pessoal e positiva. Há muitos anos eu era sujeito a ataques de uma estranha perturbação que os médicos concordam em chamar catalepsia, na ausência de uma denominação definitiva. Embora as causas imediatas e as predisponentes e mesmo os diagnósticos permaneçam incertas, compreende-se de modo satisfatório seu caráter aparente e manifesto. As variações são principalmente de grau. Às vezes a vítima fica apenas um dia ou menos um lapso de tempo menor imersa numa espécie de letargia exagerada. Esta privada de consciência e seu corpo fica imóvel, mas ainda se podem perceber as fracas pancadas do coração. No centro das faces ainda há uma palidez. E quando se aplica aos lábios um espelho, pode-se descobrir uma atividade entorpecida, irregular, indecisa dos pulmões. Em outros casos de catalepsia, o exame mais meticuloso e as experimentações médicas mais rigorosas não conseguem estabelecer a menor distinção entre o estado do doente e aquilo que consideramos morte. Geralmente a vítima só é salva do enterro prematuro pelo fato de os amigos saberem que ela é sujeita a ataques de catalepsia, pelas dúvidas que isso logo provoca e principalmente pela ausência de decomposição. Por felicidade, a evolução da doença é lenta. As primeiras manifestações nada têm de equívocas. Os acessos tornam-se cada vez mais distintos e cada um deles é sempre mais prolongado que o anterior. É nisto que consiste a principal proteção contra o enterro prematuro. O desgraçado, cujo primeiro ataque oferecesse esse caráter extremo de que, a exemplo, estaria quase que inevitavelmente condenado à sepultura. Meu caso não diferia daqueles que os livros de medicina mencionam. Às vezes, sem a causa aparente, caía pouco a pouco num estado de meia síncope, ficava meio desmaiado. E então, sem sofrer, sem poder mexer-me, nem propriamente pensar, mas conservando uma sensação confusa e letárgica de minha existência e daqueles que rodeavam meu leito, eu ficava assim até que a última fase da enfermidade me fizesse arrancar de súbito a perfeita consciência de mim mesmo. Outras vezes eu era acometido rápido e brutalmente. O mal-estar, o torpor, o frio, uma vertigem me dominava e eu prostrado. Depois, durante semanas inteiras, era o vazio, a sombra, a noite. Meu universo era reduzido ao nada. O aniquilamento total não seria mais absoluto. Porém, nos ataques mais recentes, percebi que eu despertava mais lentamente quanto mais súbito era o início da crise. A não
não ser minha tendência para essas crises, meu estado geral de saúde parecia bom. Eu não conseguia acreditar que fosse vítima da moléstia predominante, a menos que ela devesse ser considerada como sintoma adicional e caráter particular de meu sono cotidiano. De fato, todas as vezes que eu despertava, não podia recuperar completamente meus sentidos e passava vários minutos extremamente perplexo e perturbado com minhas faculdades mentais de um modo geral, mas particularmente a memória em estado de absoluta suspensão. Não havia nenhum sofrimento físico naquilo que eu suportava, mas sim uma confusão mental. Minha imaginação voltou-se para as coisas macabras. Eu falava de vermes, de sepulturas, de epitáfios. Perdia-me em desvaneios de morte e o pensamento do enterro prematuro não se afastava da minha mente. Essas ideias me perseguiam noite e dia. De dia, a tortura que meus pensamentos me infligiam era intensa. De noite, ela alcançava o seu auge. Quando a sombra medonha cobria a terra, sacudida pelo horror desses pensamentos, eu tremia. Ao anoitecer, com todos os horrores dentro de minha mente, eu estremecia como plumas de um adorno dos cavalos de um carro funerário. Quando a natureza não podia suportar por mais tempo a insônia, era só depois de muito esforço para resistir que eu sucumbia ao sono, porque estremecia ao pensamento de que, ao despertar, poderia encontrar-me instalado numa cova mortuária. E quando por fim conseguia dormir, o sono me fazia entrar em um mundo de fantasmas, sobre o qual flutuavam as asas negras e tenebrosas de uma imagem sepulcral. Das incontáveis imagens de luto que assim vinham me atormentar em meus sonhos, escolho para recordar apenas uma visão solitária. Pareceu-me que eu estava mergulhado num estado cataléptico e mais prolongado que costume. De repente, uma mão gelada pousou em minha testa e uma voz impaciente e inarticulada murmurou em meu ouvido a palavra: "Levante". Levantei-me. Reinava a mais profunda obscuridade. Eu não podia distinguir aquele que tinha me acordado. Impossível lembrar-me do momento em que caíra em catalepsia e do lugar em que me encontrava. Como continuava imóvel, esforçando-me em reunir minhas ideias, a mão gelada agarrou-me com brutalidade o punho, sacudiu-me furiosamente e a voz inarticulada gritou: "Levanta! Não mandei você se levantar?" "E quem é você?" perguntei. "Não tenho nome nas regiões que habito", replicou a voz em tom lúgubre. "Fui mortal, mas sou demônio. Era implacável, mas sou clemente. Veja que estou tremendo. Enquanto falo, meus dentes batem. Não é por causa do frio da noite, o frio da noite sem fim, mas tamanha hediondez é insuportável. Como você pode dormir tranquilo? O grito dessas grandes desgraças impede-me de repousar. Esses espetáculos excedem o que eu posso suportar. Vem, levanta-te. Vem comigo para a noite exterior e deixe-me abrir para ti as sepulturas. Não é esse um espetáculo horroroso? Olha." Olhei, e a forma invisível que apertava o meu punho abrira as sepulturas de toda a raça humana. De cada uma delas saía uma fraca claridade fosforescente da decomposição, pelo que meu olhar podia penetrar até os últimos refúgios. Neles contemplava os corpos que, envoltos em suas mortalhas, partilhavam com o verme e o seu último sono. Mas aí o número de verdadeiros dormentes
era em muitos milhões inferior ao número daqueles que não dormiam, e eu distinguia fracos esforços. Por toda parte podia ver lamentável inquietação, e das profundezas das incontáveis sepulturas subia o melancólico sussurro das mortalhas. E entre aqueles que pareciam repousar tranquilos, vi que havia um grande número que modificara, em gradações mais ou menos apreciáveis, a posição rígida e pouco cômoda em que ficaram quando foram enterrados. E enquanto eu olhava, a voz falou novamente: "Oh, não é um espetáculo digno de piedade?" Mas antes que eu respondesse, a forma soltara meu pulso, as luzes fosforescentes se desvaneceram e com um choque repentino as sepulturas se fecharam, ao mesmo tempo que delas saía um tumulto de gritos desesperados que repetiam: "Não é, oh meu Deus, um espetáculo digno de piedade?" Visões como essas que aconteciam de noite prolongavam muito tempo ainda sua influência após meu despertar. Meus nervos ficavam inteiramente à flor da pele e causavam-me terrores incessantes. Eu hesitava em montar a cavalo, caminhar ou fazer qualquer exercício capaz de me afastar da minha casa. Na realidade, não ousava distanciar-me da presença imediata daqueles que conheciam minhas predisposições para a catalepsia, temeroso de que, vítima de um de meus costumeiros ataques, eu fosse enterrado antes de se terem certificado minha verdadeira condição. Passei a não confiar na boa vontade, na fidelidade de meus amigos mais queridos. Receava que, durante uma catalepsia excepcionalmente prolongada, eles se deixassem a me considerar perdido. Chegava mesmo a temer que, como eu dava infinitas preocupações, adviesse o dia em que eles aproveitariam o pretexto de um ataque muito demorado como desculpa suficiente para se livrarem definitivamente de mim. Em vão. Eles se esforçavam em me tranquilizar com as mais relevantes promessas. Eu exigia os juramentos mais sagrados de que eles não me enterrariam em circunstância alguma até o momento em que a decomposição de meu corpo estivesse adiantada o bastante para impossibilitar que me conservassem por mais tempo. E mesmo assim, meus terrores mortais recusavam-se a se deixar convencer e não aceitavam nenhuma consolação. Dediquei-me a organizar toda uma série de precauções. Entre outras coisas, mandei reformar o mausoléu da família de forma que se pudesse facilmente abri-lo pelo lado de dentro. Havia também dispositivos para facilitar a entrada de ar e luz, receptáculos cômodos destinados à alimentação e à água e colocados bem ao alcance do caixão que me estava destinado. O caixão era quente e acolchoado, provido de uma tampa construída de acordo com o mesmo princípio da porta do sepulcro, contendo, além disso, molas colocadas de maneira que o menor movimento do corpo bastasse para abri-lo. Para concluir, do teto do túmulo pendia um grande sino preso a uma corda, cuja outra extremidade devia passar por um buraco feito no ataúde e ser presa a uma das mãos do cadáver. O que pode a vigilância contra o destino de um homem? Nem mesmo todos os dispositivos de segurança bastaram para me salvar da agonia de ser enterrado vivo. Houve uma ocasião, como muitas vezes já havia acontecido, em que eu senti passar de uma inconsciência total a primeira sensação bem fraca e indefinida de viver. Aproximou-se a aurora cinzenta, imperceptível da claridade interior.
torpor e mal-estar, uma dor surda suportada com apatia. Nenhuma preocupação, nenhuma esperança, nenhum esforço. Depois um longo intervalo silencioso, quando os sentimentos despertos lutavam contra os pensamentos adormecidos. Depois mais um breve mergulho no nada, e depois uma volta súbita. Finalmente o fraco tremer de uma pálpebra e imediatamente o choque elétrico de um terror mortal e indefinido que expulsa o sangue em torrentes das têmporas para o coração. E depois o primeiro esforço positivo para pensar, uma primeira tentativa de me lembrar. Aos poucos minha mente voltava a assumir o controle. Enfim, estava consciente de meu estado. Sabia que não estava despertando de um sono comum. Tive uma crise de catalepsia. E depois, por fim, como que sob o impulso de um acesso, meu espírito que estremece é prostrado pelo único perigo terrível, pela única, espectral, sempre dominadora ideia. Depois de ocorrida essa ideia, ainda permaneci alguns minutos imóvel. E por quê? Eu não podia ordenar a coragem que me mexesse. Não ousava fazer o esforço que devia convencer-me de meu destino, e contudo qualquer coisa em meu coração me dizia que ele era certo. Só o desespero, um desespero como nenhuma outra espécie de desgraça, provoca igual, levou-me após longa hesitação a abrir minhas pálpebras pesadas. Abri-as, ainda era noite. Eu sabia que o ataque havia passado. Sabia que se desvanecera o efeito de minha enfermidade. Sabia que recuperara o uso de minhas faculdades visuais e, contudo, era noite absoluta, sem piedade, uma noite que não tem fim. Tentei berrar. Meus lábios, minha língua seca, moviam-se para fazê-lo, mas nenhum brado saía de meus pulmões, parecendo subjugados pelo peso de alguma montanha desmoronada. Arquejavam e palpitavam, juntamente com o coração, a cada respiração difícil. Tendo na tentativa de gritar, movidos maxilares, verifiquei que estavam presos como se faz com os mortos. Senti também que estava deitado sobre uma coisa dura e que uma substância análoga me aprisionava em ambos os lados. Ainda não ousara mover nenhum de meus membros, mas agora ergui violentamente meus braços, até então estendidos com as mãos cruzadas. Bateram elas numa superfície de madeira colocada acima de mim a uma distância de 6 polegadas de meu rosto. Não tinha a menor dúvida de que repousava finalmente dentro de um caixão. Então, na infinita miséria, apresentou-se em toda a sua doçura o anjo Esperança, porque eu me lembrava de minhas precauções. Contorci-me, fiz esforços para levantar a tampa, mas nada se moveu. Inutilmente, apalpei meus pulsos em busca da corda e então verifiquei a ausência do acolchoamento tão cuidadosamente preparado por mim e me chegou às narinas o cheiro característico da terra úmida. A conclusão era inevitável. Eu não estava no meu mausoléu. Havia caído em catalepsia fora de minha casa e não podia recordar onde e quando, e tinham sido eles que me haviam enterrado como um cachorro pregado num caixão comum e mergulhado para sempre em alguma cova comum sem nome. E como essa convicção atroz penetrava até o mais fundo de minha alma, fiz um novo esforço para gritar a plenos pulmões.
E essa segunda tentativa deu resultado. Um grito prolongado, selvagem e ininterrupto, um uivo de agonia soou através do reino da noite subterrânea. Ei! Ei, olha aqui! Respondeu uma voz rude. Que há? Que diabo? Disse outra. Pare com isso! Disse uma terceira voz. O que está acontecendo com você para gritar assim? Disse uma quarta. E nisso fui agarrado e sacudido sem cerimônias durante muitos minutos por um bando de indivíduos de aspecto muito grosseiro. Não me acordaram, porque eu estava perfeitamente desperto quando gritei, mas me restituíram completamente a memória. Essa aventura aconteceu em Hickman. Acompanhado por um amigo, eu descera durante uma caçada algumas léguas ao longo do rio James. Quando a noite se aproximava, fomos surpreendidos por uma tempestade. O único abrigo que encontramos foi o compartimento de uma pequena cabine de uma embarcação que estava acorada, cheia de humus. Instalamo-nos e passamos a noite toda a bordo. Dormi em um dos 2 beliches que era tudo o que a embarcação possuía. E é fácil imaginar o que possam ser os beliches de uma embarcação de 60 ou 70 toneladas. Aquele que eu ocupava não possuía colchão ou roupa de cama de espécie alguma. Sua largura máxima era de 18 polegadas e não era maior a distância entre o fundo e o convés sobre o qual ele ficava. Foi com dificuldade que consegui meter-me nele. Contudo, dormi muito bem e toda a minha visão, porque não foi absolutamente um sonho, mas um pesadelo, proveio de maneira muito natural das circunstâncias de minha posição, dos pendores habituais de meu pensamento e aquela dificuldade já mencionada de reunir minhas ideias e principalmente de recuperar a memória durante um período bastante longo, consecutivo ao despertar. Os homens que me sacudiram era a tripulação, bem como alguns operários contratados para a descarga. O cheiro da terra provinha da própria carga, e a atadura de meu queixo era um lenço de seda que eu prendera em volta da cabeça na falta de meu gorro de dormir. Apesar de tudo, as torturas que sofri foram indiscutivelmente comparáveis enquanto duraram as de um sepultamento verdadeiro. Foram inconcebivelmente horrorosas, mas o bem se origina do mal, porque esse próprio excesso provocou em meu espírito uma reação inevitável. Dele, a minha alma saiu regenerada. Viajei, fiz muito exercício, respirei o ar puro, parei de pensar na morte. Joguei fora meus livros de medicina e queimei outros. Parei de ler livros como Pensamentos Noturnos, nem exemplares sobre cemitérios de igreja, contos tenebrosos como este. Pensei em assuntos diferentes da morte. Resumindo, tornei-me outro homem e vivi a vida de um homem. A partir daquela noite memorável, afugentei para bem longe os meus temores macabros e com eles desapareceram as desordens catalépticas, de que talvez fossem menos a consequência que a própria causa. Há momentos em que, mesmo aos olhos da razão, o mundo habitado pela triste humanidade pode revestir a aparência do inferno, mas a imaginação do homem não deve vagar impune, explorando livremente todas as suas cavernas. Esses pavores sepulcrais não podem ser considerados apenas frutos de nossa imaginação. Devemos deixá-los repousar ou perecer.